Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à Maratona do Imposto de Renda na Prática. Meu nome é Natália Rocha, sou advogada tributarista e eu desenvolvi essa maratona para poder ensinar a você de maneira objetiva e prática a declarar o seu imposto de renda ou ganhar uma renda extra declarando o imposto de renda de familiares, de conhecidos ou divulgar através das suas redes sociais. Bem, o prazo para enviar a declaração do imposto de renda iniciou-se no início de março e vai até o dia 30 de abril. Hoje, o dia que eu estou gravando essa aula é o dia 6 de abril, então a gente tem menos de um mês para enviar a declaração do imposto de renda. E eu tenho certeza que você ainda não organizou todos os documentos necessários para enviar essa declaração do imposto de renda, mas agora não se preocupe, porque depois desse curso você vai sair daqui aprendendo como declarar o seu imposto de renda de maneira correta. É interessante também eu explicar para vocês que a Câmara dos Deputados aprovou uma prorrogação do recolhimento, do imposto de renda até o dia 31 de julho, mas essa informação ainda está pendente de aprovação no Senado. Então, como eu sei que você é uma pessoa comprometida e bem organizada e vai estar aqui comigo até o final dessa maratona, você vai acompanhar se houver alguma alteração no prazo para a entrega do imposto de renda. Vou avisar para vocês por aqui. Então, não confiem, por enquanto, em pessoas, em canais ou blogs que digam que o prazo estendeu até o dia 31 de julho. Esse prazo ainda não está aprovado no Senado, portanto, não deve ser considerado. Então, o prazo vai até o dia 30 de abril. Como eu disse no início, o objetivo dessa maratona é ensinar a vocês como vocês vão conseguir preencher e enviar a declaração do imposto de renda de vocês. E essa vontade de ensinar a respeito disso surgiu justamente pensando naquelas pessoas que não conseguem encontrar informações concretas a respeito disso, porque a quantidade de informação que a gente pega pela internet e pelas redes sociais, pelos canais televisivos é enorme. Então, para a gente saber se uma informação realmente é fidedigna, é difícil, né? A gente não consegue encontrar muitas informações concretas a respeito. Então, aqui nessa maratona, vocês vão aprender além do básico. Eu resolvi pontuar as informações, né, as situações mais importantes, além de trazer cada novidade do imposto de renda do ano de 2021, que vai ser da aula 2. Então, na aula 2, vocês vão acompanhar todas as novidades que surgiram em decorrência da pandemia que assolou o nosso país em 2020 e aí trouxe de novidade para apresentar no ano de 2021. E na última aula, eu vou te mostrar de forma prática como funciona o sistema da Receita Federal. Como você vai fazer para declarar cada passo e a obrigatoriedade de cada situação que deve ser apresentada, cada particularidade, e inclusive trazer para vocês uma situação em que gera muita dúvida, que é a declaração de investimentos. Outra coisa que eu quero pontuar para vocês nessa aula introdutória é que você saiba que todas as informações que eu estou utilizando aqui, antes disso eu me baseei em informações, antes de montar as aulas, eu me baseei em informações do próprio site da Receita Federal e dos seus materiais disponibilizados. Então, são informações que vocês vão conseguir encontrar facilmente em canais da receitafederal.gov.br, ok? Então, vamos iniciar aqui a nossa maratona, começar com conteúdo já de cara. Como eu disse no início, para quem são essas aulas? Para todos aqueles que querem aprender o básico para enviar sua declaração do imposto de renda ou que querem ganhar uma renda extra fazendo a declaração do imposto de renda também. Porque eu não sei se você que está assistindo essa maratona sabe, mas qualquer pessoa pode fazer e enviar a declaração do imposto de renda. Não necessita ser contador, não necessita ser advogado tributarista, não precisa de
graduação. Qualquer pessoa pode enviar e o meu papel aqui é ensinar para você a sair do básico e enviar a sua declaração de forma completa. Não podia deixar de iniciar essa maratona informando para vocês quem é que está obrigado a declarar o imposto de renda agora no ano de 2021. Então, vou passar rapidamente pelas obrigatoriedades, o que consta na lei nesse sentido, para vocês saberem se vão se enquadrar nessas situações ou não. Então, quem está obrigado a declarar o imposto de renda em 2021? Quem recebeu rendimentos tributáveis superior a R$ 28.559,70 no ano de 2020, quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, em valor superior a 40 mil, quem obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou direitos, certo? Sujeitos à incidência do imposto, ou seja, isso não significa alienar com certos tipos de isenções, e a gente vai ver mais para frente. Ou realizou operações na Bolsa de Valores, na Bolsa de Mercadorias, futuros e assemelhadas. Aqui nesse ponto, vocês vão ter uma aula exclusiva sobre tributação para investidores. Vai ser uma aula bônus que eu vou fornecer aqui para vocês de maneira completa sobre como declarar os seus investimentos. Relativamente à atividade rural, que é uma maneira diferente de declarar o imposto de renda, porque é considerada a receita bruta familiar e não somente a do contribuinte, por normalmente praticarem a atividade rural aquela determinada família, vai ser obrigado para quem obteve receita superior a R$ 142.798,50, ou quem pretenda compensar no ano calendário de 2020 ou em outros os prejuízos com os anos calendários anteriores ou no próprio ano calendário de 2020. Isso significa dizer que se a família, né, que subsiste ali da atividade rural pretender compensar algum prejuízo que obteve em outros anos no ano de 2020, ou também quiser aguardar para compensar depois, ela é obrigada a declarar o imposto de renda quando ela for compensar ou se ela pretender compensar, certo? Quem obteve posse ou propriedade de bens e direitos no valor superior a 300 mil e quem passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês até dia 31 de dezembro. Quem começou a morar no Brasil de forma regular, certo? Informando a Receita Federal, quem passou a ser residente, um estrangeiro que passou a ser residente do país, vai precisar, sim, informar o imposto de renda. Quem optou pela isenção do imposto de renda incidente sobre o ganho de capital oferido na venda de imóveis residenciais, e aí aplicou esse valor na aquisição de imóveis, né, de outro imóvel residencial, no prazo de 180 dias. Sobre esse ponto aqui, além dessa isenção do imposto de renda, né, que gera essa obrigatoriedade, existem mais duas isenções incidentes sobre esse ganho de capital com a venda de imóveis residenciais, que eu vou falar para vocês também numa aula específica sobre isso, de como obter isenção com o ganho de capital, certo? E o ponto que mais gerou discussão de como vai ser informado o recebimento do auxílio emergencial no sistema. Bem, é obrigatório informar quem recebeu o auxílio emergencial no ano de 2020 e recebeu outros rendimentos tributáveis no valor superior a R$ 22.847,76, tanto se foi o dependente que recebeu o auxílio emergencial, quanto se foi o contribuinte. Então, por exemplo, se você não solicitou o auxílio emergencial, mas o seu dependente solicitou o auxílio no ano de 2020, e você recebeu no ano passado R$ 22.847 como rendimentos tributáveis, você, como contribuinte principal, vai ter que declarar esse recebimento do auxílio emergencial pelo seu dependente.
Isso aqui também, não se preocupem agora, porque na aula 2, onde eu falo sobre as novidades trazidas pelo sistema no ano de 2021, a gente vai tratar sobre isso de maneira pormenorizada, com mais calma. Aqui eu estou tratando com vocês apenas as principais fontes, né, de obrigação de declaração do imposto de renda. Quais são os documentos necessários para entregar a declaração do imposto de renda? Aqui eu trouxe para vocês os principais documentos, certo? Mas não significa que esses são os únicos documentos que você vai precisar ter em mãos antes de declarar o seu imposto de renda, ou que você vai precisar ter todos esses documentos aqui. Não, eu trouxe para vocês os documentos obrigatórios, certo? E são os documentos mais comuns de serem utilizados para quem vai declarar esse imposto. Então, os documentos básicos são os documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência, dados bancários, e aí em dados bancários eu tiro como? Eu tenho como tanto os dados da sua conta bancária, como os informes de rendimentos ou aplicações dos seus rendimentos fornecidos pelo banco ou pela sua agência, certo? Conta poupança, conta corrente, se você tem algum tipo de aplicação ali naquele banco, se você faz algum investimento através do banco, também precisa desse informe de rendimentos em mãos antes de declarar o imposto de renda. Você também precisa do informe de rendimentos da fonte pagadora, precisa do comprovante de despesas com educação, e isso aqui depois, quando a gente for falar um pouquinho de deduções do imposto de renda, vocês vão ver que as despesas com educação são as que existem, assim, uma probabilidade de deduzir muito do imposto de renda. Então, se você tem alguma despesa, tanto você quanto seu dependente, com educação, não deixe de comprovar essas despesas ao imposto de renda, porque vale muito a pena. Comprovante de despesas médicas também, e aqui eu tenho algumas dicas para dar para vocês depois. Não basta ter só o comprovante de despesa médica, é interessante também ter o CPF ou CNPJ da pessoa para a qual, né, você pagou esse serviço. Porque, por exemplo, você fez um procedimento cirúrgico e informou determinado valor naquele CPF, mas a pessoa que fez o serviço optou por colocar um valor inferior ao serviço realizado, justamente para não pagar mais imposto do que deveria. E aí ela diminuiu o valor. Só dela ter diminuído esse valor, o seu imposto pode ficar retido em malha fina, porque os valores são divergentes. Então, quando a Receita Federal cruzar esses dados e reconhecer essa divergência de valores, o seu imposto fica retido em malha fina. É interessante também o recibo de pagamento ou recebimento de aluguel. E aqui também é importante você informar o CPF ou CNPJ da pessoa que você pagou ou da pessoa que você recebeu esse aluguel. Não é uma coisa obrigatória, não é uma informação obrigatória, porém, eu indico declarar, certo? Como eu disse anteriormente. Se tiver alguma coisa errada, alguma informação errada, você vai poder comprovar de maneira muito mais fácil, né? De maneira fiel ali à apresentação dos documentos, dos recibos, o que você informou no sistema. Também é interessante extrato da previdência privada, e importante também identificar lá na sua declaração do imposto de renda. E aí você precisa pegar um extrato da sua previdência privada, certo? Extrato do plano de saúde também, que é fornecido pelo plano de saúde. Se não chegar na sua residência, você pode solicitar e eles enviam. A documentação de imóveis adquiridos e a documentação de veículos próprios adquiridos ou financiados. Aos imóveis financiados, você precisa informar em toda a declaração do imposto de renda, porque vai existir um saldo que você já pagou e vai existir um saldo devedor que precisa ser informado. E aqui também a gente vai ter uma aula bônus específica para isso, certo? Dica extra aqui para vocês. Se a empresa pela qual vocês trabalham não entregar voluntariamente a declaração de rendimentos, além de gerar uma penalidade para ela,
pode demorar, acarretar também uma demora no seu imposto de renda, né? No seu envio de declaração. Então, a boa notícia que eu vou dar para vocês é que você pode pegar essa informação pelo portal do ECAC. E se você ainda não sabe o que é portal do ECAC, não sabe fazer a sua assinatura, aguarda um pouquinho, que na aula 2 eu te explico exatamente como conseguir esse acesso ao portal do ECAC. É muito simples e rápido de conseguir esse acesso. Lá você vai ter o acesso o que a fonte pagadora informou à Receita Federal, porque eles enviam a declaração da pessoa jurídica enviada antes da pessoa física, justamente por causa disso, para a Receita Federal conseguir cruzar os dados de maneira mais eficiente. E outra dica é, se você também optou por receber o auxílio emergencial no ano passado, tanto você quanto seu dependente, e não souber exatamente o valor que você recebeu, porque eu sei, eram pessoas que receberam 2 parcelas, ficaram um mês sem receber, depois receberam mais 2, e isso gera confusão, a gente não sabe certamente a quantidade de parcelas que recebeu, o valor que recebeu. Então, para você saber o valor exato de recebimento do auxílio emergencial, você pode acessar o relatório completo através do site DataPrev, certo? E vocês precisam entrar no site do DataPrev sem precisar fazer cadastro nenhum, e isso é uma facilidade. É só vocês acessarem com o nome de vocês, CPF, nome da mãe e data de nascimento, se eu não me engano, são essas 4 informações, e acessam o extrato completo, o relatório completo do recebimento do auxílio emergencial. Pessoal, eu optei por separar essa aula 1 em 2 aulas, porque eu acredito que aqui tem muita gente que nunca declarou o imposto de renda. Então, para vocês não ficarem com muitas informações na cabeça, certo? E isso dificultar um pouquinho a forma de aprendizado, eu resolvi separar essa primeira aula em 2 partes. Na segunda parte, a gente já vai voltar com as possibilidades de rendimentos que vocês podem declarar, tá certo? Então, até daqui a pouco.